Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula e hoje o tema da nossa aula é sobre treinamento resistido, que também o treinamento resistido é conhecido como musculação. A musculação, todo treinamento que tem uma resistência, um peso contra a sua, digamos assim, contra a sua força, o seu movimento de contração, é um treinamento resistido. Se eu estou em casa ali com um elástico, coloco um elástico no meu braço, deixa eu virar aqui, estou puxando esse elástico para cima, está sendo uma resistência aqui. Então, por isso que é chamado de treinamento resistido. Então, a musculação nada mais é que um treino resistido. Se eu perguntar, você já sabe. Continuando então, transformações dos padrões de beleza e de saúde. Eu coloquei aqui esse subtítulo, mas não vou aprofundar mais tanto aí nessa parte de beleza. Vou falar um pouco mais aqui os termos técnicos, a parte da fisiologia, digamos assim, da musculação. Mas só para resumir, e caso caia alguma pergunta, a maioria das pessoas hoje em dia buscam a musculação, né? Buscam praticar uma academia, mas pela estética, né? Pela beleza. Porque a musculação, querendo ou não, ela vai dando esse design no músculo, vai deixando mais tonificado, vai te deixando... Claro que isso daí é um padrão de beleza que nós mesmos implantamos, além da mídia, é claro. Implantou um padrão de beleza que você tem que ser todo, né, fitness, todo saradinho e tal. E daí a maioria das pessoas hoje em dia busca a academia por esse objetivo principal. Mas como eu disse, não vou aprofundar. E pela saúde, claro, também, que a musculação tem vários benefícios relacionados à saúde que nós vamos ver logo mais abaixo. Porém, o que eu venho falar aqui nessa primeira parte do conteúdo, não vou aprofundar mais tanto nesse subtítulo aqui, padrões de beleza, mas vamos falar mais sobre a fisiologia, digamos assim, os termos técnicos da musculação. Mais para frente, se der tempo, a gente faz uma outra aula aprofundando aí mais nesse subtítulo. Beleza? Bom, o texto ele é bem resumido e bem básico, até para a aula não ficar muito longa e não ficar uma leitura muito cansativa. Mas eu começo o texto falando aqui sobre a história, né? A história da musculação, onde começou, como começou, e inclusive a história aqui da musculação moderna. Tem até uma perguntinha sobre a musculação moderna, que foi um nome bem marcado, que foi o desse cara, né? Eugen Sandel. Ele é um russo, né, que foi um dos primeiros organizadores aí das primeiras competições de fisiculturismo. Aqui tem o ano e a cidade onde ele organizou uma das primeiras competições. Fala um pouco também aqui, resumidamente, a história da musculação. Vocês vão fazer uma leitura aqui dessa primeira parte e vocês já conseguem entender bem, porque já está bem prático, podemos dizer assim. Aqui começa falando exatamente o que é a musculação, né, que é um treinamento físico realizado contra a resistência de pesos externos, que foi eu acabei de falar, chamado também de treino resistido, que tem como objetivo aumento e hipertrofia muscular. Hipertrofia muscular é essa, digamos assim, esse crescimento. O nosso músculo, vocês vão ver ali para baixo que ele tem duas maneiras de crescer, por hiperplasia e hipertrofia, que é a mais comum, é o aumento das fibras muscular. Ganho de força e potência, obviamente, se eu estou fazendo um treino resistido, eu estou melhorando a minha força e a minha potência explosiva. É uma atividade de duração instantânea e elevada intensidade. Então a musculação, ela não precisa ser muito longa. Você faz ali uns 30, 40 minutos, no máximo uma hora de treino, de um ou dois grupos muscular, já é suficiente. Por exemplo, claro que tem que ser de maneira intensa, tem que ser um treino meio pesado, não no início. Os alunos iniciantes de tudo, eles começam ali com a carga moderada, leve, aí vai passando a fase de adaptação, à medida que eles vão melhorando, vão se adaptando, aí vai aumentando a intensidade. Mas, assim, de maneira geral, a musculação tem que ser um treino intenso, meio pesado. Aí aqui eu continuo o texto com mais algumas informações que, igual eu falei, estou resumindo só as partes principais, mas vocês têm que ler depois para responder as questões lá embaixo.
Aqui eu coloquei como que funciona os músculos humanos. Também são informações aqui mais detalhadas e eu vou focar aqui principalmente, cadê a parte que eu queria pegar nesse ano. O nosso corpo, o nosso sistema muscular possui mais de 600 músculos, porque quando eu falo de músculo, não estou falando só da parte externa, esse músculo estriado. Todos os nossos órgãos, toda a parte interna também é composto por músculos, só que músculos lisos. Essa informação eu não sei se está aqui em algum lugar, mas depois vocês vão achar, vão ler e vão ver que ela está aqui em algum lugar. Sendo que tudo no nosso organismo existe contração muscular. Nossos órgãos, por exemplo, existe contração muscular ali dentro para, tipo, digerir um alimento. Tá aqui essas informações, ó. A função do nosso sistema muscular possibilita andar, sentar, pular, correr, escrever, além de favorecer a circulação sanguínea, urina, impelir o alimento ao longo do tubo digestivo, sorrir, respirar, piscar, enfim, são incontáveis movimentos. Tudo no nosso corpo depende do músculo, seja do músculo estriado, que é esse músculo de fora que mexe os ossos, digamos assim, quanto dos músculos lisos, que é nos nossos órgãos, para realizar todas essas funções do organismo, digamos assim, certo? Aqui eu falei um pouco sobre os tipos de fibras muscular. O nosso músculo estriado, que é esse músculo externo, né, que compõe mais a parte externa do nosso corpo, existe 3 tipos de fibra nele. O tipo 1 são fibras lentas, que elas são encontradas mais nos maratonistas, aqueles corredores de maratona, endurance, triatlo, todas as modalidades aeróbicas de longa duração e baixa intensidade, são essas fibras do tipo 1, são predominantes neles, que elas são fibras assim, que podemos dizer assim, de contração lenta, né, e mais resistente à fadiga. Já a fibra do tipo 2 são fibras rápidas. Nem precisa ter essa informação aqui. Vamos só colocar fibra de contração rápida. Elas são fibras que são mais presentes nos atletas velocistas, que é, por exemplo, o Usain Bolt. Ele precisa de uma fibra de contração rápida, porque ele tem que ter uma reação rápida de movimento, certo? Ao contrário da fibra de tipo 1, que o maratonista, ele pode ter uma fibra de contração lenta, porque ele faz uma contração, dá o passo, uma contração lenta, porém ele tem menos fadiga, ele consegue suportar por muito mais tempo naquela prova dele. Já o velocista, ele precisa de uma contração rápida, porém ela fadiga mais rápido. O velocista tem em 100 metros livre, ele já fadigou, já consumiu todo o estoque de energia dele. Basicamente as duas informações principais nesse trecho é isso daí, saber em qual modalidade existe mais a predominância de tipo de fibra, se é do tipo 1 ou do tipo 2. Aí existe ainda o tipo de fibra 3, que é uma fibra mais rara, que ela são poucos atletas que têm esse tipo de fibra, porque ela provavelmente participa da reinervação do músculo. É uma fibra assim, eu não consigo explicar direito aqui, mas pela literatura, eu não coloquei aqui, até para não ficar confuso para vocês, mas pela literatura, ela é uma fibra que ela atua tanto na contração rápida quanto na contração lenta. Mas não vamos aprofundar nela e focar mais aqui no tipo 1 e tipo 2. Beleza? Aqui eu falo mais um pouco sobre os tipos de fibras, sobre os tipos de fibra 1 e tipo 2. Eu coloco mais aqui alguns exemplos em qual modalidade é a predominância do tipo de fibra. Vocês vão dar uma lida para responder as questões. Logo aqui abaixo eu falo um pouco sobre a classificação de alguns músculos. Por exemplo, o nome do músculo ele é classificado de acordo com a extremidade dele. O bíceps significa que ele tem 2 extremidades. Extremidade é o que? Ele tem 2 feixes, 2 inserção, 2 cabeças, podemos dizer assim. Ele se insere com uma única inserção aqui em cima no meu ombro. Quando ele prolonga lá embaixo, ele se divide em 2 e se insere
com duas inserções aqui no meu antebraço para ele fazer o movimento de puxar meu braço. Quando eu contraio o meu bíceps, eu estou contraindo e puxando o meu braço com duas inserções ali no meu antebraço. Por isso que o nome dele é bíceps. O tríceps significa que ele tem 3 inserções, 3 cabeças, uma para cada lado. Quando voltarmos se acaso voltar, né, as aulas presenciais, lá na nossa maquete, no nosso boneco, né, vocês conseguem ver certinho os feixes das 3 inserções. Então fica fácil de decorar. Se é tríceps, é 3 inserções, 3 extremidades. Se é bíceps, é 2 inserções, 2 extremidades. E se é quadríceps, então são 4 inserções, 4 extremidades. O quadríceps é na perna, pessoal. É esse músculo da perna e ele tem 4 extremidades. E assim sucessivamente. Cada músculo do nosso corpo, se tenha essas nomenclaturas com bi, tri ou quá, significa que são o número de extremidades que eles têm. Movimento muscular. O movimento agonistas, ele é o movimento primário. Por exemplo, se eu estou fazendo a contração para cima, puxando o meu braço, esse movimento aqui está sendo agonista. E ao mesmo tempo, o meu bíceps que está puxando, ele está fazendo um movimento de contração agonista. E ao mesmo tempo, o meu tríceps está relaxando. Ele está fazendo a função de antagonista aqui, que seria a segunda opção aqui, que é o oposto, o antagonista. Agora, quando eu estou estendendo meu braço, aí já é o contrário. O meu tríceps que está estendendo o meu braço, ele está fazendo um movimento agonista e o bíceps está relaxando para que esse movimento ocorra. Ele está fazendo a função do antagonista. Então, para vocês entenderem isso daí, o agonista sempre é o movimento principal, o que está puxando, o que está fazendo, e o antagonista é o oposto, o que está relaxando. Isso acontece em todo o meu corpo. Quando eu estou fazendo tipo um movimento de elevação de joelho, o quadríceps está puxando e o posterior da minha coxa automaticamente está relaxando. E os sinergistas são os auxiliares, porque todo movimento do meu corpo que está ocorrendo está tendo o agonista, o antagonista, mas está tendo outros músculos auxiliares para que aquele movimento ocorra. Então o nosso corpo ele é tão inteligente que toda contração, todo movimento que eu venha a fazer está tendo uma sincronia ali de contrações. Um está relaxando, o outro está contraindo e os outros estão auxiliando para que aquele movimento ocorra. Claro que isso é involuntário. Eu não preciso assim falar para o meu músculo, ó, bíceps, você contrai, você relaxa e você auxilia. Não, isso daí é automático. Eu pensei em levantar meu braço, tudo vai acontecendo toda uma cadeia de contrações aqui no meu ombro, aqui na minha escápula, aqui no meu dorsal, para que esse movimento ocorra de maneira fluida, né, de maneira tranquila. Por isso que as pessoas que têm algum problema de AVC não conseguem fazer esse movimento de maneira fluida. Os músculos ele fica assim meio, digamos assim, meio doido, e enquanto um está querendo contrair, o outro também está querendo contrair, já segura, então a pessoa fica com aquele lado meio paralisado, entendeu? Fica meio assim, uma coisa que não acontece um movimento sistematizado assim, natural. Então tem que haver todos esses processos aqui, ó, um contraindo, o outro relaxando e os outros auxiliando para que aconteça um movimento natural. Certo? Só para vocês entenderem mais ou menos aqui como que é o agonista, o antagonista e os sinergistas. Agora o tipo de contração é mais ou menos parecido, pessoal. Vou usar o mesmo exemplo do bíceps. Quando eu estou fazendo um movimento de aproximar as duas extremidades, eu estou fazendo um movimento de concêntrica, que é esse primeiro aqui, ó. Quando há o encurtamento do músculo durante a contração, é concêntrica. E quando há o afastamento dessas duas extremidades, está sendo uma excêntrica. Tá aqui embaixo, ó. Quando existe o afastamento entre as duas inserções. Então, concêntrica é quando aproxima, excêntrica é quando se afasta. E isométrica é uma contração
parada, uma contração, digamos assim, em estátua. Aqui está havendo contração, é a mesma coisa se eu estivesse segurando aqui algo na minha mão e tivesse parado. Está havendo a contração, porém não está havendo movimento, certo? Todos eles estão escritos na frente aqui certinho, só para vocês entenderem como que é essa concêntrica, excêntrica e isométrica. Os músculos são agrupados em... Esse daqui eu não vou cobrar não, só para vocês entenderem as partes do nosso corpo que são os agrupamentos musculares. Os principais dos músculos são todos esses daqui. Agora vamos aqui para hipertrofia. Hipertrofia transitória, que é o que eu falei lá em cima, quando o seu músculo cresce, quando aumenta o número de fibras. Porém, a transitória é só um aumento do volume do músculo que ocorre durante uma atividade física. Eu não sei se vocês já frequentaram, ou até em casa mesmo, quando você faz alguma atividade física, seu músculo dá aquela inchadinha. Mas aquela aquele primeiro volume ali é só uma contração transitória, ela só é líquido, digamos assim, líquido intracelular que deixou o seu músculo meio inchadinho. Mas aquilo ali ainda não foi que seu músculo cresceu, desenvolveu. O seu músculo só desenvolve quando ele tem uma hipertrofia crônica. A hipertrofia crônica, sim, é o aumento do tamanho do músculo como resultado da prática sistemática do treinamento de força. Então, o próprio nome diz, transitória, é algo que está só ali eventualmente, temporário. Hipertrofia crônica é quando fica, quando seu músculo realmente aumentou de volume, aumentou de tamanho. Agora que eu falo sobre os benefícios da musculação, que os benefícios vão desde, claro, melhorar a força, contribui para o metabolismo, gera incrementos da massa óssea, aumenta a força, contribui para a saúde coronariana, que seria as artérias, né? Melhora a parte estética, fortalece a região da coluna, assim como outros benefícios. Então todos os benefícios estão aqui, vocês vão dar uma lida um pouco mais aprofundada e em seguida aqui tem algumas perguntas, algumas atividades para vocês responderem sobre esse conteúdo. Só 8 perguntinhas, para não ficar um conteúdo tão extenso, uma aula tão longa, certo? Basicamente nessa primeira aula que eu ia falar é isso. Caso ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários ou mandar no WhatsApp para mim. E nas próximas aulas a gente continua falando sobre esse assunto.